princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio. Esse princípio está previsto lá no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. É um princípio fundamental e que está previsto não só no Código de Defesa do Consumidor, mas também lá no Código Civil. Você sabe que a boa-fé objetiva é um parâmetro importante de conduta ética e leal imposto a todos os contratantes. Não só os contratantes nas relações de consumo, mas aos contratantes em relações empresariais e também em relações civis. Todo contratante deve observar na execução e na conclusão do contrato os deveres de probidade, lealdade e boa-fé. A boa-fé objetiva, então, é um princípio explícito, fundamental das relações de consumo e que desempenha basicamente 4 funções. Primeira função da boa-fé objetiva é a função interpretativa. Significa que toda vez que num contrato de consumo, num contrato civil, eu tiver uma dúvida sobre a forma de aplicação de uma determinada cláusula, sobre a extensão da obrigação prevista naquele contrato, tiver alguma dúvida sobre como aplicar uma cláusula do contrato, eu devo interpretar esta cláusula segundo a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva diz que o contratante deve agir com lealdade, com probidade. Então eu devo imaginar ali, interpretar qual seria a conduta esperada de um bom contratante, de um contratante leal, de um contratante que não quer lesar o outro, de um contratante que age respeitando os legítimos interesses e as legítimas expectativas do outro contratante. É isso que a boa-fé objetiva impõe e que deve servir de parâmetro na hora de interpretar cláusulas contratuais dúbias. Mas a boa-fé objetiva tem também uma segunda função, que é a função integrativa. Significa que toda vez que o contrato for omisso, ele não tiver ali a previsão em uma das suas cláusulas de como resolver um determinado problema que surgiu entre o fornecedor e o consumidor, o juiz ou aquele que ficar incumbido da aplicação da lei, o magistrado incumbido da aplicação da lei, deve recorrer à boa-fé objetiva, ao princípio da boa-fé objetiva e aos seus parâmetros para criar o dever legal, ou seja, para solucionar aquela questão que o contrato não resolve. Então, o magistrado vai criar a solução para aquele problema tendo em vista a boa-fé objetiva. Por isso, função integrativa, função de suprir lacunas do contrato. Terceira função da boa-fé objetiva é a função de controle. A boa-fé objetiva, como estabelece alguns padrões de comportamento leais, éticos, se exige que o contratante haja com eticidade, com lealdade na relação contratual, então a boa-fé objetiva também vai exercer uma função importante de controle, ou seja, ela vai limitar o exercício de alguns direitos. O contratante não pode, alegando uma omissão do contrato, uma ausência de previsão no contrato, achar que pode fazer o que quiser. Então, tem um caso clássico que aconteceu no direito alemão, onde uma determinada fábrica de tecidos contratou um estilista e fez com ele um contrato ali mensal, de pagar um valor mensal para ele desenvolver desenhos de vestidos para essa fábrica. E aí o que aconteceu? Esse desenhista começou a fazer o seguinte: como ele já tinha desenhado um vestido para aquela fábrica, ele pegava aquele mesmo vestido e vendia também para outras fábricas. E aí a fábrica que pagava esse valor mensal para ele falou: olha, você não pode fazer isso, você tem uma exclusividade comigo quanto a esses vestidos que você desenha para mim. Por quê? Eu estou aqui te remunerando mensalmente para você desenvolver vestidos para mim. Se você vende para os meus concorrentes os mesmos vestidos que você desenvolveu para mim, qual que é o diferencial que eu estou tendo? O que justifica eu estar te pagando mensalmente aqui para você trabalhar para mim e para eles? E aí a defesa que o estilista usou é que o contrato não previa, de forma expressa, nenhum dever de exclusividade. O contrato não vedava a ele vender aqueles modelos para outros concorrentes. E aí o que acontece? Aplicando não só a função integrativa, mas também uma função de controle, de limitação de direitos, o tribunal alemão entendeu que, na verdade, apesar do contrato não trazer explicitamente o dever de exclusividade desse estilista quanto aos desenhos que ele fazia para aquela fábrica, esse dever decorria da natureza da contratação. Esse dever era inerente, era pressuposto
para não esvaziar a função do contrato para aquela fábrica, para não esvaziar os legítimos interesses que aquela fábrica tinha na contratação. Ou seja, a boa-fé objetiva foi utilizada como parâmetro para criar um dever que não estava escrito na lei. Olha a função integrativa. Mas, ao mesmo tempo, também serviu de parâmetro para limitar o exercício de direitos, de condutas por parte desse estilista, para dizer, olha, você até pode vender vestidos para outras fábricas, mas não aqueles que você desenhou para esse fabricante aqui que te paga mensalmente. Os desenhos que você desenhou e entregou para ele, ele tem exclusividade sim. Você não pode vender esses mesmos desenhos para outras empresas, para outras fabricantes, porque aí você tira a função do contrato para esse fabricante. Você esvazia as legítimas expectativas que ele tinha. Né? Então, olha só, importante função limitadora de direitos. Um outro exemplo muito claro de aplicação da boa-fé objetiva como limitadora, como função de controle de direitos, a gente encontra lá no direito civil, mais especificamente lá nos contratos de locação. Vou fazer essa analogia com você porque é bom para você ter uma visão interdisciplinar. O que acontece? Imagina que o proprietário firma um contrato de locação com o seu inquilino e prevê que o aluguel deve ser pago até todo dia 10 do mês, sob pena de uma multa de 10% sobre o valor do aluguel em atraso. E aí, chega no primeiro mês, esse inquilino atrasa e só vai pagar lá no dia 15. Só que o proprietário fala, vou tolerar esse mês e não vou cobrar multa pelo atraso. E aí ele deixa de cobrar a multa, recebe o aluguel sem cobrar a multa. Muito bem. No mês seguinte, esse inquilino atrasa de novo e paga no dia 15. E mais uma vez o proprietário releva e não cobra dele a multa. E também não faz nenhuma ressalva, simplesmente recebe o aluguel e deixa de cobrar a multa. No terceiro mês, mesma coisa, recebe o aluguel fora do prazo e mesmo assim não cobra a multa. E assim ele vai fazendo. E passa-se 1, 2 anos e o inquilino acostuma ali a pagar todo dia 15 e não tem multa. Só que um dia esse proprietário acorda virado e resolve que naquele mês, se o inquilino atrasar, ele vai cobrar a multa e não só, ele vai cobrar retroativo aqueles meses todos que ele não cobrou. E aí o inquilino atrasa e ele fala, olha, agora eu quero que você pague a multa esse mês e quero que você pague o retroativo. Será que ele pode fazer isso, gente? Não pode. Pelo princípio da boa-fé objetiva, na sua função de controle, o proprietário que deixou passar esse tempo inteiro, 1 ano, 2 anos, e deixou o inquilino nesse período inteiro ficar pagando aluguel fora do prazo sem cobrar a multa, perdeu o direito de cobrar essa multa depois desse tempo inteiro. Por quê? Porque ele criou no inquilino dele a legítima expectativa de que a data de pagamento foi alterada. O inquilino imaginou o seguinte, poxa, tem 1 ano, tem 1 ano e meio, tem 2 anos que eu pago esse aluguel no dia 15 sem multa, então nós alteramos, ainda que tacitamente, a data de pagamento. E aí, se agora o proprietário pretende cobrar isso, e ainda por cima de forma retroativa, ele está tendo um comportamento contraditório, que você já deve ter ouvido esse instituto, ter escutado esse instituto pelo nome venire contra factum próprio. Ou seja, a boa-fé objetiva proíbe o venire contra factum próprio, proíbe o comportamento contraditório. O proprietário levou o inquilino a acreditar que era tolerável pagar o aluguel até o dia 15 do mês, porque ele tolerou isso por tanto tempo, sem qualquer ressalva, que surgiu no inquilino, presumivelmente, uma expectativa legítima de que ele poderia continuar com aquela prática. E aí, então, ele perdeu, é o que a gente chama de suprécio, ele perdeu o direito de cobrar aquela multa. A partir daquele momento, até o dia 15, ele passa a ter que tolerar o pagamento sem multa. E surge para o inquilino, por sua vez, a surrécio, ou seja, o ganho do direito de pagar no dia 15, sem multa. Perceberam? É a boa-fé objetiva agindo na relação contratual para limitar direitos de uma parte e dar direitos à outra. Tudo de forma a tutelar o comportamento ético, probo na relação contratual. Isso é fundamental para a relação de consumo também, ok? E, por fim, tem a quarta função da boa-fé objetiva, que é a função de fonte autônoma de deveres laterais de conduta. Isso é muito importante, gente. Olha só, eu gosto de fazer uma analogia com um átomo, né? Me perdoem os físicos aqui pela imprecisão científica, mas lembra lá das aulas, né, que a gente tinha de física, de química,
sobre o átomo? Muito bem. O átomo ele tem um núcleo e ele tem ali em volta dele os elétrons, não é isso? Muito bem. Se você imaginar o contrato ele sempre tem, todo contrato tem um objeto principal, que é o núcleo dele, que é o núcleo desse átomo, né? Então o contrato tem um núcleo, que é o seu objeto. O objeto do contrato de compra e venda, por exemplo, é que o proprietário do bem entregue a propriedade ao comprador e o comprador, por sua vez, pague o preço por aquela propriedade. O objeto do contrato de locação é que o inquilino pague o aluguel e o proprietário do bem outorgue a posse a este inquilino, deixa ele ficar ali com a posse direta sobre aquele imóvel. O contrato de comodato é um empréstimo gratuito do bem ao comodatário, que pode ali usufruir daquele bem por um período sem pagar por aquilo. Ou seja, você está vendo que o núcleo de cada átomo aqui muda, ele é diferente. Cada átomo tem o seu núcleo. Então, cada contrato tem o seu objeto diferenciado, cada contrato tem a sua finalidade. Todavia, todo contrato, independente do seu núcleo, independente do seu objeto, tem ali, orbitando em torno dele, os seus elétrons, que são os deveres anexos de conduta, que são os deveres laterais de conduta. E elétron é carga negativa. Então, todo átomo, independente do seu objeto, do seu núcleo, tem elétrons em volta dele. E todo contrato, independente do seu objeto principal, tem deveres laterais de conduta orbitando em torno dele. E esses deveres laterais de conduta serão sempre os mesmos, independente do objeto principal do contrato. Significa dizer que, embora a cada contrato varie, mude o objeto principal, no contrato de compra e venda é diferente do contrato de locação, que é diferente do contrato de comodato, os deveres laterais que orientam a forma das partes contratarem e executarem esse contrato são sempre os mesmos. Aqueles deveres que orbitam em torno do objeto principal, os deveres laterais de conduta são sempre os mesmos. Quais deveres são esses, Bruno? Os deveres laterais de conduta são os deveres dos contratantes de agirem com lealdade, com cooperação, informando a outra parte sobre vícios ocultos, sobre formas corretas de utilizar o produto. O dever das partes agirem sempre de forma a não frustrar as legítimas expectativas da outra parte. Agir com ela de forma cooperativa, informando, de forma leal, de forma transparente. E esses deveres, como eu disse para vocês, são iguais em todo e qualquer contrato. Quem compra ou vende um bem tem que ser transparente. Quem aluga um bem tem que ser transparente. Quem empresta gratuitamente um bem tem que ser transparente. Quem é fiador tem que ser transparente. Todo aquele que contrata, não importa qual tipo de contrato, tem que respeitar os deveres que vêm da boa-fé objetiva. Por isso que eu gosto dessa analogia com o átomo, que tem o seu núcleo, que pode variar de átomo para átomo, então o contrato cujo objeto pode variar de contrato para contrato, mas que tem ali orbitando em torno deste núcleo, deste objeto principal, elétrons, cargas negativas, deveres laterais de conduta, que são sempre os mesmos. Não importa o objeto principal do contrato. Todo contrato vai exigir das partes essa contratação leal, honesta, que vem da boa-fé objetiva. O dever de informação, o dever de transparência, nada disso precisa estar escrito no contrato. Isso é presumido, isso vem da lei e é obrigatório. Então, se uma parte lesa a outra por ter omitido um vício oculto, por não ter explicado a ela a forma adequada de utilizar o produto, por não ter cumprido deveres de informação essenciais, por ter lesado essa parte, essa parte contratante que lesou a outra vai responder por isso, ainda que o contrato não tenha previsão nenhuma, porque isso vem dos deveres laterais de conduta que surgem da boa-fé objetiva. Então essa é a quarta função da boa-fé objetiva, fonte autônoma de deveres laterais de conduta. Não precisa estar no contrato, a boa-fé objetiva cria isso, ela que está prevista na lei como um princípio explícito. Perceberam? Então essas são as quatro funções que dão concretude ao princípio da boa-fé objetiva, que é tão importante porque traz essa reforma ética do ordenamento, traz para as partes o dever de agir sempre
com lealdade, cooperação, honestidade, transparência e informação no contrato, tá bom? E acompanhado deste princípio da boa-fé objetiva, nós temos aí o princípio do equilíbrio, que também está no artigo 4º, inciso 3º, né? Que é a questão de que a boa-fé objetiva, ela vai atuar junto com o princípio do equilíbrio para que as relações sejam o mais consentâneas possível, para que o sinalagma seja respeitado. Então, nós sabemos que a relação de consumo não costuma nascer igualitária, que normalmente a relação de consumo, ela nasce numa desigualdade, né? Que eu falei para vocês que pode vir de uma assimetria de informações, mas também pode vir de uma sobreposição de posições. O que é isso? O consumidor, quando ele busca, né, um fornecedor, ele está em busca de satisfazer uma necessidade, um desejo que ele tem, não é? Então, o consumidor normalmente ele consome por necessidade, não é só por um mero capricho. Ele precisa de alimentos, ele precisa de medicamentos, ele precisa de telecomunicação, ele precisa se deslocar. Então, o consumo é uma necessidade do consumidor. Se o fornecedor é o detentor desta necessidade ou deste desejo de consumo, do outro lado nós temos o fornecedor, que é o todo-poderoso detentor daquilo que é objeto do desejo ou da necessidade do consumidor, que é o detentor do serviço de telecomunicação, que é o detentor do alimento, que é o detentor do medicamento, e que por ser o detentor, então, deste bem de consumo, tem mais poder negocial, tem mais poder de impor as suas condições, dizer, olha, consumidor, você quer o meu produto? O preço é esse, a forma de pagamento é essa, a condição de entrega é essa. O fornecedor tem o poder de precificação, não é? É claro que o mercado influencia muito nisso, mas o fornecedor tem sim um poderio que permite a ele adotar algumas práticas. Então, por exemplo, quando você contrata um combo para sua casa de telecomunicação, que tem ali internet, TV por assinatura e telefone fixo, muitas vezes você não quer o telefone fixo, mas você leva este combo porque você não tem opção. O fornecedor impõe esta venda casada a você. E se você for procurar o concorrente, ele também faz a mesma coisa, o outro também faz a mesma coisa, e aí você acaba vulnerável por esta posição dominante que vem não necessariamente por uma assimetria de informação nesse caso, mas sim por esta posição do fornecedor que detém aquele bem objeto do desejo, da necessidade do consumidor. Então, um segundo fator importante de vulnerabilidade aqui para o consumidor, né? Essa questão do fornecedor deter o objeto que ele quer. E aí, o serviço que ele quer, né? E aí, nesse caso, então, a relação que nasce muitas vezes desequilibrada por esses fatores, ela deve ser reequilibrada com a aplicação do CDC, que vai trazer uma série de mecanismos para permitir esse reequilíbrio. Então, o princípio do equilíbrio, ele busca que a relação de consumo desequilibrada seja equilibrada lá com a aplicação das normas do CDC, para garantir ao consumidor a mitigação da sua vulnerabilidade, para garantir ao consumidor o respeito à boa-fé objetiva e, obviamente, uma relação equilibrada, saudável, transparente, com vantagens para ambas as partes, tá bom? Então, esse é o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio, tá bom?